Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previne, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor por nós estarmos aqui, meu Pai. Nós agradecemos o Senhor pelo fato de nós sermos os poucos que o Senhor trouxe nesta noite de hoje, meu Pai, de sexta-feira. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, eu quero agradecer de novo por o Senhor ter permitido que eu subisse aqui nesse altar. E eu quero pedir ao Senhor com toda sinceridade, meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, fala através da minha boca, meu Pai. Deus, usa-me para que a igreja venha ser abençoada, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós, Pai. Fala conosco, Jesus, fica conosco. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. A igreja é a escola onde você vai aprender a viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria, ela é mais rica do que o ouro, do que a prata. A sabedoria é mais rica de todas as coisas. Está escrito lá no livro de Provérbios. Diz dessa forma. E quando você vem na igreja, talvez você fale, mas eu já ouvi essa palavra diversas vezes, mas cada dia o Espírito Santo de Deus, ele te fala de forma diferente. Amém? Eu queria trazer outra palavra. Você vai ficar pasmado, você vai sentir alegria, mas é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, essa palavra de hoje. E aproveite a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, presta atenção em cada detalhe. Começa dizendo assim: digo, porém andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O Senhor nos diz: ande no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que quer dizer isso? Nós vimos aí que os frutos do Espírito são coisas boas e o fruto da carne é coisas ruins. A carne, quando a Bíblia fala, irmão, talvez tem gente que não entendeu ainda. Eu creio que hoje não tem ninguém que veio pela primeira vez na igreja, todos já sabem. Mas quando a Bíblia fala carne, não é aquela carne que a gente vai lá no açougue, compra e faz na nossa casa, faz porção, faz as coisas. Não é. A carne que a Bíblia fala é a carne que há uma porção de coisa errada, uma porção de coisas ruins, que se nós alimentarmos vai nos trazer consequências mais ruins ainda, piores ainda. E a Bíblia diz, o Senhor, ele nos orienta a andar em espírito e jamais satisfazer o desejo da carne. Amém? A Bíblia diz que lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz que a pessoa, o crente que anda na carne, ele não pode agradar a Deus. Jesus nos diz em Mateus, ele diz assim, que nós devemos vigiar e orar. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca.
Amém, irmãos? Ele continua dizendo assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. A Bíblia diz que o espírito limita contra a carne, são opostos, quer dizer, são inimigos um do outro. Eles entram em contradição, há uma guerra constante. E onde acontece essa guerra? Dentro de você. Há uma luta do espírito contra a carne. E eu quero te pedir nessa noite que você ore a Deus, pede ao Senhor para que o teu espírito seja mais forte, para que nunca a carne venha falar mais alto. Como foi dito aqui, aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Ele agrada a si próprio, ele agrada a outras pessoas, ele agrada ao mundo. Irmãos, e nós fomos chamados para louvar o Senhor, para agradar a Deus e não agradar o mundo. O mundo vive na carne. Não é à toa que foram feitos uma festa que eles adotaram e diz que é tradição. Mas nós não devemos aceitar uma festa que se chama carnaval. O mundo é carnal, mas o crente, o Senhor diz, orienta para andar em espírito, para ser espiritual. Eu quero convocar a igreja nesta noite para ser uma igreja espiritual, para buscar as coisas de Deus. E o Senhor, Ele, pela palavra dEle, Ele nos garante e nos dá força para que nós possamos. Nós vamos ver mais um outro versículo aqui, que o Senhor, Ele nos dá força, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá capacidade para viver em espírito conforme a vontade de Deus. Amém, irmão? Lá em João, 1 João, lá nas cartas, diz assim, vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 16. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, vamos ler o 15 também. O 15, 16 e 17. Diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida e a soberba da vida. Desculpe, irmão, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, irmãos? Irmãos, aí está dizendo no 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que quer dizer concupiscência? Concupiscência é um desejo desenfreado pelas coisas da carne, pelas coisas que não agradam a Deus. Aí diz, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do maligno. Procede do mundo, que é do maligno. E aí diz assim: ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, tudo isso, os desejos da carne, que diz a concupiscência, o mundo, a soberba da vida, dos olhos, tudo vai passar. Mas aquele que permanece firme, fazendo a vontade de Deus, viverá eternamente. É o que a palavra de Deus diz. Talvez, irmãos, você diz, mas é difícil, eu não consigo viver dessa forma, é mais forte do que eu, o desejo é mais forte que eu. A palavra de Deus, ela te dá força. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele te capacita para que você possa vencer isso aí, irmão. Nós vamos ver isso lá. Mas antes eu quero dizer para você nessa noite, tudo isso que você pensa
que não agrada a Deus, a sua consciência, ela te acusa, ela te mostra. E eu quero te dizer, não fique alimentando nada que não agrada a Deus, porque há um risco muito grande. O pecado, ele não começa na prática. O pecado, ele começa primeiro na mente. A pessoa fica alimentando aquilo que não agrada a Deus, fica alimentando, já está pecando, daí a pouco vai estar fazendo, irmãos. Então, ocupa sua mente com as coisas de Deus, se encha do Espírito de Deus, tenha mais contato com a palavra de Deus, tenha mais contato em orar, ora mais, tenha mais fé, porque a palavra de Deus, ela te dá força. Nós vamos ver uma palavra lá em Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: Coríntios capítulo 10, versículo 13, 10:13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Amém, irmãos? Talvez você que fica olhando o que não agrada a Deus, pensando o que não agrada a Deus, e diz contigo mesmo: eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas a Bíblia diz aí que não há nenhuma tentação que não é humana. E diz aí também que o Senhor, Ele não permite que você seja tentado além das forças. Aí diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Deus é fiel, irmão. Deus não permite que você seja tentado além da sua força. Se eu e se você estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, é porque nós queremos fazer. Porque Deus, a tentação vem, mas o Senhor, a força para resistir, a Bíblia diz: resistir o maligno e ele fugirá de vós. Mas o Senhor, Ele te dá força para você resistir tudo aquilo que vem sobre a sua vida, tudo aquilo que não agrada ao Pai. O Senhor, Ele te dá o escape. A palavra de Deus nos garante isso, que o Senhor nos dá força para que nós possamos nos livrar disso aí. Outro dia eu conversava com o irmão e ele falou assim: ô irmão, a gente que viaja, aí foi falando as coisas e foi falando, sabe? Eu peguei e falei assim: ó irmão, eu lembrei da palavra, eu falei assim: ó, a Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados pelo maligno além das nossas forças. Se eu e o Senhor, se nós cedermos, se nós caímos, é porque é falha nossa, é porque nós queremos. Amém? Irmãos, vamos voltar lá no livro. Volta um pouco aí no livro. As obras da carne são conhecidas. Aqui é uma lista das obras, aquilo que é da carne, aquilo que não agrada a Deus. Diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. A primeira obra que a Bíblia diz aí, a primeira coisa que diz é a prostituição. A primeira coisa, há uma lista aí, nós vamos ver, detalhar todos, mas a primeira coisa é a prostituição. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, tenha cuidado. Às vezes tem pessoas que chegam perto da gente e falam, a gente vai conversar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e fala assim: mas no Velho Testamento era muito pesado, Deus cobrava, era muito rígido. No Novo Testamento, Jesus já pagou, nós estamos no tempo da graça, e acha que pode viver
da forma que bem quiser. Mas há uma diferença. Você vai entender comigo nessa noite. No Velho Testamento diz que para uma pessoa ser considerado adúltero, ele tinha que ter relação com outra pessoa. E a Bíblia diz que quando isso acontecia, a pessoa era apedrejada até a morte. Então, para a pessoa ser condenado a um adultério, ele tinha que ser pego cometendo o ato lá com a outra pessoa. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento Jesus falou que se nós só olhar para uma pessoa, diz para os homens, se olhar para uma mulher com intenção impura no coração, a Bíblia diz que já adulterou com ela.